E aí, galera? Bom, hoje, finalmente, depois de férias, digamos assim, né? Teve várias coisas que aconteceram que me impediram de postar vídeos, né? Eu tive semana de prova, aniversário, né? Aniversário de parente e alguns problemas técnicos, mas finalmente eu voltei. E voltaremos com o resumo da série Comando das Criaturas do DCU. E, bom, vamos começar. A série começa alguns anos depois dos últimos vídeos, ou seja, Pacificador, Besouro Azul, né, Esquadrão Suicida de 2021. Inclusive, se vocês quiserem saber mais o porquê, né, de todos os acontecimentos que estão tendo nessa série, eu recomendo que vocês vão aqui para baixo, caso vocês estejam no computador, mais ou menos por aqui ou por aqui, não sei, né, às vezes o YouTube vai espelhado, mas acho que por aqui, mais ou menos, vai ter um ícone do meu canal, que no caso vai ser um I verde meio cromado. Daí tu clica, né, nesse I, de boa, de boa, de boa. Caso tu esteja com teu celular, claro, tu vai arrastar teu dedo até uma aba chamada Playlists. Tu vai descer e vai estar ali, Resumos DCU do James Gunn. Tu clica e daí é só tu maratonar a série, ok? Mas, bom, a série vai começar com uma mulher chamada Circe, que nos quadrinhos é uma vilã da Mulher Maravilha, atacando um país chamado Pocolistão, que é um país fictício, já que não seria muito maneiro a DC ficar botando, né, tá citando nomes de países reais para não dar nenhum problema. Essa Circe é de um grupo chamado Filhas de Temícera. No caso, Temícera é aquela ilha da Mulher Maravilha. E sim, eles estão apresentando as Amazonas antes mesmo da Mulher Maravilha. Isso parece bem questionável e, bom, é bastante questionável. Inclusive, essa série é de 2024. E agora que é 2026 não lançou nada sobre Mulher Maravilha e nem temos planos sobre nada. Então, eles começaram o universo DC, focando na super família, né, a família do Superman. Não tem um Batman, não tem uma Mulher Maravilha, e isso é extremamente questionável. Inclusive, não, galera, eu não vi Supergirl e eu vou esperar chegar na HBO Max para eu ver, ok? Então, não esperem um resumo da série da Supergirl, ok? Série não, é filme. Inclusive, eu não sei pronunciar Supergirl, é um bagulho muito estranho, porque às vezes eu não sei se falo errado, se falo certo. Não sei pronunciar girl. Mas, né, continuando. A Amanda Waller, já que eles não podiam mais usar o Esquadrão Suicida por causa dos eventos de Esquadrão Suicida, ela decidiu chamar o Rick Flag Sr., pai do Rick Flag Jr., que morreu no primeiro Esquadrão, no segundo Esquadrão Suicida, para liderar o Comando das Criaturas, que no caso seria tipo o Esquadrão Suicida, só que com monstros ao invés de vilões. E é a mesma lógica do Esquadrão Suicida, né? No final são monstros e vilões. Se der algum problema com eles nessas missões super perigosas, ninguém vai se importar, porque são monstros e vilões. A galera que vai para essa operação é o Doninha, que já apareceu no Esquadrão Suicida 2, né? Inclusive, eles vão contar a história de cada um dos monstros. Então, a história do Doninha é a seguinte, né? Ele era... Bom, ele é o Doninha. Um dia, ele tava passando por ali perto de uma escola infantil, né? Ele conheceu as crianças, brincou com as crianças. Porque ainda eram crianças, né? Elas não viam um monstro, elas viam um bicho estranho. Ele ficou amigo das crianças. Um dia, um cara tentou caçar o Doninha, daí teve um incêndio. Nenhuma das crianças resistiu.
e botaram a culpa no Doninha, porque ele é um monstro feio. E é bem isso. Também temos o Dr. Fósforo, que era um cientista que sofreu um acidente e virou um vilão, né? Ele foi preso pelo Batman, porque nesse universo da DC o Batman ele já é presente. É um Batman que não tem filme, não tem série, não tem nada, mas ele já aparece faz um tempo, né? É um Batman que tá por aí, a gente só não sabe aonde ele tá e nem como ele tá. Também temos a noiva, que no caso é a noiva do Frankenstein. Frankenstein, que desde que foi criada tá fugindo do Frankenstein. Porque ela não gostava do monstro Frankenstein. Assim, do Dr. Frankenstein. E o doutor tinha morrido. Também tem a Nina. A Nina, eu esqueci o sobrenome dela. Mas ela, quando bebê, ela nasceu com os pulmões meio errado. Então tiveram que fazer uma cirurgia e transformar ela meio que num monstro meio peixe para ela sobreviver. Antes ela tinha que usar uma máquina para respirar certinho, mas o pai dela, que também era um cientista, conseguiu mudar ela para se tornar meio que uma mulher peixe. Ela fugiu e agora vai para o comando das criaturas. E também temos o robô recruta, que foi né, um robô usado na Segunda Guerra Mundial para enfrentar os alemãos, né? E ele fazia parte de um batalhão chamado Companhia Moleza, que era liderado pelo Sargento Rock, que já planejaram uma série dele, daí virou filme, daí vai ficar como série, né? Os projetos do DCU tá incrível, né? Porque daí na DC os caras vão fazer filme de figurante, mas não botam um Flash, não tem um Batman, não tem uma Mulher Maravilha, sabe? Mas, né, esse grupo está sendo liderado pelo Capitão Rick Flag Sr. Eles decidem ir para esse país para resgatar não, né, mas para cuidar da princesa desse país. Essa princesa acaba fazendo o Rick Flag Sr. gostar dela, mas na verdade essa princesa é uma vilã. E a Circe, ela sabia meio que de uma profecia que diria que essa princesa iria destruir tudo, né? E meio que no sonho profético da Circe, vemos que ela, junto do Grodd, que é aquele gorila vilão do Flash, iria destruir todo mundo e acaba com todos os heróis. E os heróis que aparecem são Batman, Superman, Mulher Maravilha, Supergirl, Estelar e vários outros, né? E então, o Frankenstein ele começa a tentar procurar a noiva de novo. Ele consegue se unir ao Rick Flag Sr. E daí os monstros se unem de novo para enfrentar a princesa do Pocolistão, né? A Nina acaba não sobrevivendo a esse embate. Eles prendem a Circe, dão um tiro na princesa e basicamente problema resolvido, né? Porém, o que acontece é que o Rick Flag Sr. acaba descobrindo que o pacificador desviveu, o Rick Flag Jr., filho dele. Então agora ele quer caçar o pacificador. E bom, é isso, né? Muito obrigado por assistirem até aqui. Eu gostaria de deixar esses últimos minutos para reportar algo que aconteceu na Copa do Mundo e não é sobre o Brasil ter perdido, eu já fiz um post sobre isso. Mas sim uma grande injustiça que andou acontecendo no jogo da Argentina contra o Egito, que foi um jogo muito bom de assistir. Eu torci para o Egito, mas desde o início dessa Copa eu vi que tem vários lances e várias jogadas
que pareceram meio roubadas para a Argentina, sabe? Era para ser falta, mas não foi. Como se a FIFA tivesse, né, ajudando a Argentina a ganhar. E o que aconteceu nesse jogo que me incomodou foi o impedimento do gol. Eu não sou, né, o impedimento do gol do Salah. Eu não sou muito bom nas regras, especialmente na de entendimento. Eu não entendo muita coisa dessa regra. Mas teve vários gols do Egito que foram impedidos. Sabe, teve tentativas do Egito que foram impedidas, anuladas, faltas mal cobradas, faltas que nem foram cobradas pro Egito também. Mas o que mais me incomodou no final foi quando um jogador da Argentina, ele tampou a boca assim para falar dos jogadores do Egito, né? Porque assim eles não conseguem ver do que ele falou. Que é algo que já é proibido nessa Copa, sabe? Tu pode levar até cartão vermelho por isso e sair do jogo. Porque são ofensas racistas por causa da lei Vini Júnior. Mas esse jogador da Argentina ficou impune, né? E quando a equipe técnica do Egito foi falar disso pro VAR, eles tomaram cartão amarelo. Sendo que, teoricamente, eles estão certos, né? Tem mais é que denunciar o racismo mesmo. E o pior é que isso nem é do jogo, sabe? É algo que sempre acontece na Argentina. Vários torcedores e jogadores de outros países recebem várias ofensas raciais, né, racistas e xenofóbicas dos argentinos. Até o Speed, né, o streamer Speed, foi pra Argentina, né, no aniversário dele, inclusive, uma vez. Claro que vários argentinos fizeram festa com o Speed, porque o Speed é aquele cara que todo mundo gosta, né, muito gente boa. Chegou um argentino e deu um prêmio que... Quer saber? Eu não vou nem falar o nome desse prêmio, mas era um prêmio racista, sabe? Um prêmio com um nome bem racista no aniversário do Speed. Além de que o Speed, ele foi ver o jogo e sempre que o Speed sofreu algum racismo em jogo da Argentina. E, cara, a torcida da Argentina é uma torcida muito racista, ok? E, bom, se alguém da FIFA estiver assistindo, galera, rever isso aí, né? E caso você seja um youtuber que esteja assistindo, galera, vamos reportar isso daí, né? Pra mudar alguma coisa, pra ter realmente punições quando algo horrível desse tipo acontece, especialmente em jogos. Porque um cara fazer uma ofensa assim, em rede mundial, sabe? Com o mundo inteiro vendo. Isso aí, como se ele não tivesse feito nada, é algo extremamente errado. E é lamentável esse tipo de coisa acontecer numa Copa do Mundo, galera. Mas, Obrigado por ficarem até aqui assistindo. Se gostaram, não se esqueçam de inscrever, dar um like, se compartilhar e ver outros vídeos desse canal, né, para aumentar o canal, aumentar o rendimento desse vídeo e especialmente dessa mensagem, porque, bom, isso é algo que não deve mais continuar e não era nem para começar. Então, digam não ao racismo e tchau!